151. Aspas. Como te abriu ele os olhos? Fecha aspas. João capítulo 9. O capítulo 9 de João trata da cura de um cego de nascença. É o retrato fiel da guerra sem quartel que os sacerdotes e fariseus moveram contra Jesus. Entretanto, vamos resumir a coisa dizendo apenas isto. Quando foi que a mentira e a ignorância gostaram da verdade e do conhecimento? 152. Aspas. A seara e os obreiros. Fecha aspas. Mateus capítulo 9. A seara da verdade precisa de obreiros, mas de obreiros que primeiro procurem discernir entre a verdade e a mentira. Porque, em nome da verdadeira religião, a ciência de unificar ao Pai Divino, a corrupção e a mentira vivem dominando a humanidade. A doutrina é a seara, Jesus, o modelo dos ceareiros. Quem não respeita o seu batismo de revelação, a fonte instrutiva, como pode ser seu discípulo? 153. Aspas. A transfiguração, fecha aspas. Marcos capítulo 9. Sobre o acontecimento do alto do Monte Tabor, devemos lembrar estas verdades, muito simples e de grandes consequências. A. Que Jesus só levou aqueles médiuns de faculdades próprias, como sejam a clarividência e a psicometria. B. Que não estavam ensonados, como diz o texto, mas em transe mediúnico ou desdobramento consciente, motivo por que participavam da vida astral. C. Que já repetimos o mesmo feito várias vezes, com médiuns de iguais faculdades, podendo qualquer pessoa repeti-los, observando, possivelmente, as variantes de intensidade fenomênica. D. Que Jesus tinha os anjos, espíritos ou almas subindo e descendo sobre a sua cabeça, tendo falado com Moisés e Elias, e não com Deus, bem como, diz o Velho Testamento, que a mesma coisa fizeram os patriarcas, Moisés e os profetas, surgindo então a necessidade de transformar Jesus em Deus, para ele não parecer menos do que os antigos missionários. E que isso implicou em transformar Jesus em perdoador de pecados e outras coisas, motivando essa adulteração dos textos. Isso que muito há nos livros constantes do Novo Testamento, que é Jesus cair em tremendas contradições. Lembramos também aos inimigos da revelação, ou blasfemos do batismo de revelação, que Moisés e Elias não estavam mortos nem esperando o juízo final para saírem dos túmulos e serem julgados, e com isso se repete apenas a palavra de Jesus, que para Deus ninguém é morto. Ser cristão é imitar a Jesus e não andar fazendo palhaçadas idólatras ou discursozinhos falazes. Jesus nunca disse que era unigênito do Pai, não pretendeu perdoar pecados nem tomar o lugar de Deus, de modo algum. Jesus, o Cristo planetário, foi e é um filho modelo, executor da lei e mestre de seus irmãos menores em evolução. É falso também que tenha admitido adorações de joelho e outras mais. Sempre fez questão de levantar, de ensinar a adorar a Deus em espírito e verdade, ou de toda a inteligência e com toda a força do coração. Os corruptores doutrinários é que inventaram certas coisas, querendo com isso ter o mundo a seus pés, ao se imporem como se fossem ministros de Deus, quando realmente são ministros da blasfêmia e da idolatria. Transformar Jesus em Deus fora o passo inicial de todos os demais erros doutrinários. 154. Aspas. O jovem lunático, fecha aspas, Marcos capítulo 9. Revivendo a cena, compreenderá qualquer um a balbúrdia surgida com os falatórios entre os apóstolos e os escribas, aqueles querendo expelir o espírito sofredor e estes outros a fustigá-lo pelo fato de não poderem fazê-lo. Surge o mestre e os admoesta
tendo expelido o mau espírito. Cumpre aprender que as diferenças de hierarquia espiritual motivam as diferenças de poderes. Não manda quem quer, mas sim quem pode mandar. E quem quiser vir a mandar com poder, que se prepare através dos mundos e das vidas, que foi o que Jesus fez até merecer a função de dirigir um planeta e sua humanidade. Antes de chegar lá, entretanto, muitas funções existem e nobres para cada grau da escala evolutiva. 155. Aspas. A oração e o jejum. Fecha aspas. Marcos capítulo 9. Jesus nunca mandou ninguém jejuar sem ser das más obras. O que se come é coisa que se larga em lugar escuso, não fazendo mal ao espírito. Vede noutros textos que Jesus falou certo sobre a questão e a contradição de quem é ou foi. A oração também encontra no cumprimento do dever a sua maior expressão. É preciso cautela contra os que, como disse Jesus, através de fingimentos, de atos idólatras e de longas orações, andarem devorando a casa dos pobres e das viúvas. Quem os não conhece, observando as maquinações clericais? 156. Aspas. O maior no reino do céu, fecha aspas. Marcos capítulo 9. Desde que existe gente sobre a terra, desde que as coisas do Espírito começaram a ser ensinadas, desde esse tempo, os ares de vaticanismo e de papismo começaram a graçar no seio das criaturas. O Espiritismo, é claro, terá que sofrer dessa doença terrível, queira ou não queira, porque a evolução é muito lenta e os espíritas não são criaturas especiais. A coisa é aqui, não é no céu. 157. Aspas. Quem não é contra nós, é por nós. Fecha aspas. Marcos capítulo 9. A verdade não é propriedade privada de quem quer que seja. Como a linguagem de Deus é a lei dos fatos, que os seus filhos procurem atender aos fatos para não fazerem 1001 asneiras. Pelo menos, se observarem essa conduta, nunca serão dogmáticos e simuladores, fingidos e religiosistas. 158. Aspas. Os escândalos. Fecha aspas. Marcos capítulo 9. Quem não está com a verdade, por certo que está com os escândalos. O que importa saber é se o escândalo é espontâneo ou proposital. A ignorância faz o homem pecar, porém tem a sua dirimência. Os verdadeiros escândalos são os daqueles que se acreditam mestres em Israel e só sabem ensinar a blasfemar contra as leis de Deus. E quem erra no que é principal, como não errará no que é secundário, que são as coisas da vida comum, que são só interesses triviais da vida? Porque, na falta de melhores conhecimentos das leis fundamentais, surtem as ações erradas e criminosas, os desequilíbrios sociais. 159. Aspas. Que os mortos enterrem a seus mortos. Fecha aspas. Lucas capítulo 9. Ao pé da letra seria um absurdo, mas, conforme o espírito alegórico, é boa lição. Resumindo, os corpos passam, mas o espírito sobra eternamente. A encarnação e a desencarnação representam válvulas ou meios para ir e vir, sempre ganhando experiências, sempre somando conquistas, até atingir o grau crístico. O que importa é cuidar do espírito, fazê-lo aproveitar em pureza e sabedoria, porquanto os corpos, como foram emprestados, assim serão devolvidos à natureza e na hora certa. 160. Aspas. Jesus, o bom pastor, fecha aspas, João capítulo 10. Já é hora de serem deixadas de lado as crenças piegas, supersticiosas, eivadas de falsas concepções, não esposar mais a triste concepção de que um dia o Senhor Deus resolveu criar a vida em um só mundo
que nesse mundo também fabricou uma só humanidade, e bem estúpida, que por isso resolveu arranjar uma noiva, casar com ela e ter um filho especial para consertar o que ele, Deus, fez errado. Já é hora de conhecer a eternidade da obra divina, dos mundos e das humanidades que têm origem, que estão sujeitos a processo evolutivo e que estão votados a uma sagrada finalidade. Já é hora de saber que cada planeta tem o seu chefe planetário, o seu divino mestre, um filho comum de Deus que fez a sua marcha evolutiva e que veio a merecer a divina chefia.